religiosas, as primeiras cristãs, elas eram mais, como é que eu posso dizer? Eles eram mais dinâmicas e mais naturais. Porém, ao longo do tempo, a igreja se hierarquizou. Aí eu queria saber por que essa hierarquização que vai surgir a Igreja Católica e como foi essa questão, essa disputa toda para tentar centralizar os cristãos numa única bandeira, numa única organização, já que provavelmente eles tinham diferentes organizações e linhas teológicas totalmente diferentes umas das outras. E como é que essa organização ajudou para unificar isso? É uma pergunta muito pertinente, pessoal, para responder. Veja bem, tudo que é forma de poder corrompe, né? Geralmente corrompe, não é para corromper, geralmente corrompe. A igreja começa de uma forma bem bonita, bem diferenciada, né? Grupos pequenos, irmãos da casa uns dos outros, orando, tal. Quando esse volume cresce e torna-se um poder demográfico, porque o primeiro poder da igreja foi o poder demográfico, né? O poder demográfico é o crescimento da igreja. Depois que ela cresce, então a liderança da época, no caso aí, quem estragou muito foi o Constantino. Vou falar para você, o Constantino foi usado pelo diabo. Desculpa aí, porque esse papo que ele se converteu, isso é mentira. O diabo usou aquele homem. Ele pegou ele, porque o império dele já havia milhões de crentes. Ele não podia ser mais um pagão. Tanto é que ele faz o sincronismo do Natal com o sol solístico, né? Faz a fusão da Páscoa com o equinócio da primavera. Esse cara manda matar 208 bispos. Ele arregaçou com a igreja. Esse cara foi um demônio. Desculpa aí. Então, ele tirou a igreja das casas e a mãe dele, não sei se agiu com um bom coração, mas ao exemplo dos gregos, começou a montar templos nos locais e tirou as igrejas das casas, jogando para as matrizes, que no Brasil tem muita matriz aí, né? Muita matriz aí no Brasil, juntando as matrizes. Centralizou, não tem nada a ver com o episcopado, não, tá? É outra coisa. Centralizou como manobra população de manobra. Agora, duas coisas vão acontecer, Kennedy, aí. Primeiro, o surgimento dos mosteiros, a partir do quarto, quinto século. Esse surgimento dos mosteiros, ele tinha uma ideia que era a ideia essênica de ficar lá, eremita, afastado, conhecendo Deus, para depois falar ao povo, mas deixa estar que era a igreja que já era católica, formando uns grupos, uns feudos religiosos, né, para amarrar a sua cultura no mundo. E a segunda coisa, a liderança católica da época, sabendo que se o povo conhecesse como as coisas são, eles pegaram o conhecimento e segregaram por mais de 1000 anos. A Idade Média foi a Idade das Trevas, até que a Renascença quebrou essa hegemonia. Tanto é que eu já repeti aqui para vocês, assistam o filme O Nome da Rosa. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, assim, foi altamente prejudicial. Uma coisa que me preocupa na Bíblia está lá em Atos capítulo 1, né? Quando Jesus foi assunto aos céus. Gente, eu estou respondendo a pergunta do Kento. O Kento faz pergunta aí, rapaz, que é brincadeira. Vamos lá, vamos responder. Quando a Bíblia fala assim, ó, quando Cristo foi assunto aos céus, o que é que os anjos disseram para os discípulos? Você lembra? Lá no Monte Scopus, o anjo falou assim, ó, varões galileus, por que estáis assustados? Esse Cristo que viste subir, do mesmo modo há de descer. Todo mundo acha que ele subiu assim, né? O corpo dele subiu e o corpo vai descer. Não! Quando fala esse Cristo, do modo como ele subiu, é o modo que vai descer, ou seja, a igreja que Jesus deixou não era esse tipo de igreja que tem hoje por aí. Ele deixou uma igreja única,
nas casas em comunhão. Ele volta agora para buscar esta igreja, que está nas casas e em comunhão. Nada contra o templo, não tenho nada contra o templo. Inclusive, meu templo é muito bonito. Nada contra o templo. O templo hoje ele é necessário, é essencial para a agremiação. Por exemplo, uma sala como essa, que casa caberia aqui, aí na cidade, no Brasil? Que casa caberia todo esse grupo? Pode ser que sim, algumas casas caberiam, mas não todas. Então, o templo se faz necessário para isso. Nada contra. Mas, Kennedy, a bancarrota. Por isso que Deus vai levantar pessoas ao longo da história e depois da reforma para trazer de volta isso. Mas a bancarrota da igreja, aquela igreja, começa com o Constantino subindo ao poder. Ele é filho de Constâncio. Ambos eram ingleses, né? Ele sobe ao poder, ali ele vai institucionalizar a igreja. Então a igreja passa de ser uma igreja de comunhão para uma igreja política, depois bélica e depois geopolítica. Vamos lá. Isso aqui é papo de doutorado. Vamos entender, isso aqui é muito profundo, tá? A igreja é de comunhão. É uma igreja simples, uma igreja unida, cheia de Espírito Santo, mas ela cresceu, 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 cresceu. Os políticos vieram e politizaram a igreja, sectarizaram a igreja, institucionalizaram a igreja. Neste momento, um grupo sai fora e vai pelos corredores, que são as pessoas que nunca aceitaram isso, mas a maioria aceitou. Agora temos uma igreja que antes era de comunhão, agora temos uma igreja institucionalizada junto com o governo. A partir daí, eu tenho uma igreja bélica, ou seja, ela começa agora a massacrar, ela começa a pisar. Já com Teodósio I, no sexto século, já estava pisando em todo mundo, a igreja, a igreja. Aí no oitavo século, nono século, vem o Carlos Magno, que funde o Império Sacrosanto. A igreja vai ter exército, sim, senhores, exército. Século XI, começa a maldita Inquisição, chamada Santa Inquisição do Capeta, aquilo lá, o Santo Ofício, para perseguir aqueles que protestavam contra a igreja, para matá-los. Eu fui em Praga. Eu vi com esses olhos que um dia Jesus vai arrebatar. Eu vi com esses olhos 93 máquinas mortíferas que fizeram para matar 25 milhões de crentes no mundo. A Igreja Católica tem as mãos manchadas de sangue. Ela vai ter que prestar conta para Deus. Ela matou 25 milhões de crentes. Está na história. Eu não estou inventando, não. Está na história. Está na história. As máquinas estão lá. Para todo mundo ver. Daquelas máquinas lá, pelo menos 90% são originais. De um rapaz que saiu procurando no mundo inteiro essas máquinas e guardou. Depois vem a cruzada. Eu estou respondendo a pergunta do Kenny, tá? A pergunta já é uma aula, né? A cruzada. A cruzada em nome de Deus para reconquistar os locais sagrados. A primeira cruzada foi assim. A segunda em diante foi já o governo geopolítico. Presta atenção. Comunhão até o quarto século. Quinto século, a igreja torna-se política. Sexto século, bélica. Sétimo século em diante, oitavo, nono século, ela é geopolítica. E agora ela está invadindo as cidades, matando os muçulmanos. Os muçulmanos têm raiva da igreja, não é de Jesus, não. O muçulmano não tem raiva de Jesus, não. Tem raiva da igreja, entendeu? Geopolítica. 1545, estou dando datas na minha cabeça aqui, ó, 1545. Vai nascer o Concílio de Trento, evocando a Contra-Reforma com Inácio de Loyola, que funda os jesuítas, que teve no Brasil até 1790. Esse grupo jesuíta, para o mundo inteiro, era um grupo geopolítico. A igreja virou latifundiária. A igreja tinha propriedades. Eu paguei 2% do terreno aí em Riacho Doce para a igreja católica. Eu paguei. Aqui, eu estou vivo aqui, ó, eu paguei 2% do terreno para a igreja católica. Aí, em Riacho Doce, no ano de 1989, quando eu comprei o terreno lá.
Isso agora, é agora, 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 agora. Estou falando de agora, é agora, agora. Isso que se tornou a igreja. Foi necessário que Deus levantasse homens e mulheres, que protestasse, que desse a vida, que morresse, para recuperar um pouco daquilo que era a igreja lá no primeiro século. Resumindo, o que Deus queria era um povo unido em um só propósito, sem influência política, bélica e geopolítica. Um povo que pregasse a verdade, o evangelho, que cura, que salva, que levanta abatido, que depois leva para o céu. Era isso. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Mas, ao longo da história, se perdeu no caminho por causa de alguns líderes que perderam a visão do céu. Ainda bem que sempre teve alguém que protestou, que falou e que avisou. E que nós hoje somos frutos desse trabalho. Amém? Amém. Quem quer falar novamente, viu, pastor? Ó, é porque eu acho bem interessante. Eu também tenho uma visão que é o seguinte: se a gente pensa, por exemplo, nos primeiros séculos, a gente tinha várias comunidades, né, cada uma com suas regras, apesar de suas características, que provavelmente também, talvez o cristianismo que a gente tem hoje, né, assim, colocando assim de meios históricos, talvez essa centralização talvez tenha definido muitos dos pontos que a gente tem, né? Porque, por exemplo, se a gente vê os cristãos gnósticos, a gente vê outros tipos de cristão que eles eram deísta. Então, talvez essa luta da hegemonia que fez talvez a gente ser o que é hoje também, assim, na minha opinião. Então, talvez essa organização centralizada foi talvez ser uma necessidade também, né? Porque além de perseguição, a gente também tinha as disputas entre os cristãos também, né? Assim, para saber qual daqueles grupos vai prevalecer também. E talvez, assim, a Igreja Católica tenha sido, né, pegando mais da teologia de Paulo, seja o que teve o maior sucesso, né? Já que todo o cristianismo que a gente conhece hoje vem da parte cristã de Paulo. Eu penso muito assim, na questão de que talvez essa questão política e de centralizar e da criação do papado e das formas também, às vezes pode também ser uma questão de necessidade também, assim, eu pensando assim, né? Só para discutir aí. Olha, Eu penso assim, de certa forma, nesse caso aí, é uma meia-culpa. É uma meia-culpa. Porque, Kennedy, se Deus, que é Deus que institucionou a igreja, se ele quiser fazer o que ele sempre fez, isso também não ajudaria. Ou fosse benéfico, né? Mas, de certa forma, hoje nós temos um mundo cristão mais ampliado, até por conta do poder da Igreja Católica. Mas isso não nega o que ela fez, não nega o que ela praticou para chegar onde chegou. Claro, você falou também que teve umas lutas internas, né? Crentes contra crentes também. Havia aquela questão, né, dos irmãos. No tempo de Paulo já tinha essas questões também, né? Hoje em dia continua também, e sempre vai ser. O ser humano, onde ele estiver, tem problema, né? Mas a gente não pode perder o foco central, né? Esse foco central não pode perder. E glória a Deus, que nós estamos aqui hoje, frutos, né, de pessoas que não se renderam a essas coisas e protestaram, deram a sua vida por isso, né? Isso que é importante. Anotaram aí direitinho? Assistam essa aula depois. Tem muita informação que foi dada aí que tem que assistir de novo. Ok? Vamos para o intervalo, professora? Tá, vamos sim. Voltei, viu? Vamos É, para o intervalo. vou ter logo após voltamos logo após os comerciais. Isso. Bem-vindo de volta, professora. Ok, pessoal? 10 minutinhos. Tá certo? Tá bom. Pronto. Mas tá querendo apoio quando você não é competente, não. Mentira. Já ficou até a prova. Muito bem. Bom, a gente já frisamos aí a questão da igreja na comunhão, os 3 grupos que Jesus evidenciou, que foram o microgrupo, o minigrupo e o macrogrupo, né? É interessante porque
Jesus preparava a igreja para esse mover. Quando a igreja vem, ela vem no mesmo sistema. E como eu expliquei, depois aí houve aquele desvio, né? Mas eu quero voltar ainda nesse ponto de Jesus aí com os grupos, para a gente entender e fechar melhor. Vamos partir então para a parte 4, aliás, aula 12, encerrando a matéria de hoje. Vamos lá. Ok? Ok. Aí a posição do testemunho, né? Bom, aí a gente tem que entender uma coisa aqui. Jesus e a igreja não precisam de defesas. Eu não sei quem põe na cabeça que tem que defender a igreja. Não. Ele precisa de testemunhas. Jesus precisa de testemunhas. Aliás, foi isso que ele falou. E ser-me-eis minhas testemunhas, não foi isso? Então a gente tem que acompanhar esse assim de Jesus aí. Vamos lá. É preciso ir além da comunhão, embora o bojo da igreja seja a comunhão. Entretanto, não podemos correr o risco de dar uma superênfase na comunhão e ficar trancados entre quatro paredes. A igreja neotestamentária saiu às ruas e proclamou o reino de Deus, onde a sua maior e mais poderosa arma foi o testemunho cristão. E este mover da igreja impactou aquela geração. A ação do Espírito Santo era tão forte que as pessoas não temiam ser levadas à morte por causa da sua fé. Que fé forte e profunda! Atitudes de valores diante de uma sociedade corrompida. Assim, mais do que nunca valorizar a comunhão, mas para que isso aconteça, cada cristão deve estar consciente de sua responsabilidade na evangelização sob a égide do bom testemunho. Esse termo, responsabilidade, eu coloquei assim, ó, responsabilidade significa ter que fazer o que é preciso, o que é, preciso ser feito, mesmo quando não lhe agrade. Deixa eu arrumar aqui, deixa eu corrigir aqui. Feito mesmo quando não lhe agrade. Olha aí. Responsabilidade significa ter que fazer o que é preciso ser feito, mesmo quando não lhe agrade. Lá em casa, por exemplo, quando eu faço as minhas ajudas, né, a minha esposa na casa, a gente trabalha junto lá para arrumar a casa, eu tenho as minhas tarefas, né? Uma delas é levar o lixo lá embaixo. E quem gosta de levar o lixo lá embaixo? Às vezes eu vou de meia e de chinelo, mas é a minha responsabilidade. Então a igreja possui responsabilidade de dar um testemunho cristão diante da sociedade. Isso é que importa à igreja. Então, é isso aí o que é responsabilidade. Então, você tem que valorizar o bom testemunho, né? Na parte 2, da aula 12, preciso que a igreja odierna viva. Odierna significa de hoje, tá? Odierna significa a igreja de hoje. Viva Atos 2:47. Era um coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. E os apóstolos davam grande poder, olha aí, ó, testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 4, 32, 35. Aquela igreja mudou aquela sociedade. Eita frase, hein? Aquela igreja mudou aquela sociedade. Em um mundo onde morrer era igual trocar de camisa. Não havia amor, a não ser nos contos gregos. Surge um povo, se reunindo, amando, abençoando, vivendo uma igreja que se faz
ao seu nome e à sua fé de influência. Então, vocês entendem aqui o impacto que a sociedade sentiu com a presença da igreja. Aí eu pergunto, é o impacto que nós estamos provocando hoje na cidade? São quantas igrejas na cidade hoje? Muitas delas se degladiando. Gente, é incrível. Os muçulmanos não são divididos, a não ser aquela linha xiita, a curda e os sunamitas, sunamitas, eu acho que é isso. Mas eles não dividem na fé, né? Algumas coisinhas assim de práticas, né? Aí, como assim? Tem uma cidade que tem 20, 30, 40, 50 igrejas. Eu fui na cidade aí que tinha 2 conselhos de pastores, cara. Porque os pastores daqui não bicavam com os de cá, então fizeram 2 conselhos de pastores. Gente, Jesus disse que um reino dividido consigo mesmo não prospera. É lamentável o que a gente vive hoje. Mas a Bíblia fala que eles tinham um só coração. Na verdade, esse é o modelo de Deus para a igreja. Esse é o modelo. Uma igreja de um só coração. Mas como é que faz isso, né? Cada um tem que fazer a sua parte, acreditar e orar e fazer com que isso aconteça. Um exemplo da igreja primitiva nos salta os olhos, pois o mover sobrenatural de Deus era constante. Há um vislumbre em nossa alma ao ler, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Pessoal, olha que versículo, hein? Olha que versículo. E tendo orado, moveu-se o lugar. Já pensou? Deus começa a mover o nosso lugar aí? Aleluia. Veja que o texto revela o segredo. E tendo orado, moveu-se o lugar. O que moveu o lugar? O poder do Espírito Santo. É porque o Espírito Santo... E por que o Espírito Santo moveu? Porque a igreja orava. Se hoje o lugar não está movendo, eita, está faltando oração. Meu Deus. A Bíblia confirma que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente. Aí, ó, unanimemente. É esse que é o segredo. No alpendre de Salomão, Atos 5:12. A igreja precisa reconhecer o sobrenatural de Deus. Aí vamos terminar aqui para eu voltar para a minha explicação. O texto ainda diz, deixa eu anotar aqui para não perder a linha, porque eu quero voltar no ponto ali da última parte. Ok? Ok. O texto ainda diz que depois que o Espírito Santo moveu o lugar, a igreja anunciava a palavra com ousadia. E o número de discípulos crescia. Olha aí. Aí, ó. Tá aí, né? Ou seja, era uma sequência. Oração, mover, ousadia. Oração, mover, ousadia. Oração, mover, ousadia. Tudo está no âmbito da oração. A maior crisiologia bíblica equilibrada é aquela que impacta a comunidade. As pessoas vêm na igreja, vêm de ver, né, o sobrenatural de Deus. Porque esta igreja ora, busca a face de Deus, prega com ousadia e espalha a santidade bíblica. Se a nossa eclesiologia não fazer diferença, a comunidade vai ruir e vai levar junto uma igreja fria, mórbida e sem vida. Nossos púlpitos precisam ser incendiados pelo poder sobrenatural. A cidade precisa ser curada em nossas reuniões. O culto tem que ter a presença do Cristo vivo, o Espírito Santo se movendo, falando e abrindo novas portas. A igreja de eclesiologia viva avança, desafia o pecado, traz uma mensagem que vai de encontro a todo erro, levanta o abatido, destrói o poder das trevas, liberta o cativo, mostra o caminho, indica um novo horizonte. Se o evangelho que pregamos não quebra as correntes da morte, precisamos rever onde paramos e como devemos voltar ao propósito de ser uma verdadeira igreja, cuja eclesiologia transforma o pecador e muda o mundo. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aleluia. Escreva aí, ó. Unidade, oração, movimento, ousadia, crescimento. Eita, escrevi errado ali, ó. Tem como arrumar, será? Não. Edite. Ah, tem aqui, ó. Crescimento. Aqui tem como deletar. Ok. Muito bem. São esses verbos aí, ó. Unir, orar, movimentar, ousadia, crescimento. Deixa eu escrever uma frase aqui. Unidade não significa algo amarrado ao outro. Peraí. Mas não significa uma coisa ligada na outra, e sim dentro da outra. Unidade. Unidade não significa uma coisa ligada na outra, e sim dentro da outra. Então, presta atenção, gente. Agora é muito importante para encerrar com chave de ouro essa aula aqui. Eu tô com muita alergia hoje, tô com dor de cabeça aqui, mas estou me esforçando para poder entregar essa aula para vocês. A igreja primitiva, vocês conseguem ver o chat aí agora? Conseguem ver aí? Eu estou mexendo aqui, ó. Ó. A igreja primitiva, ela possuía unidade. A unidade levava a oração. Esse aqui é o segredinho, gente. Esse aqui é o segredo de ouro. Eu estou passando a vocês o mapa da mina agora, tá? Eu estou passando a vocês agora o mapa da mina. A igreja tinha unidade. A unidade levava a oração. A oração criava movimento. O movimento trazia ousadia. E a ousadia trazia o crescimento. Então, preste bem atenção. Consegue ver aí o chat, professora? Consegue ver agora ou não? Sim, dá para ver. Dá para ver. Vamos lá, gente. A unidade aqui, ó. Quando você entender o que é unidade, unidade é a soma de diferenças. Vai anotando essas pérolas aí, ó. Unidade é a soma de diferenças. Diferenças. Unidade é a soma de diferenças. Não é a união, tá? União é uma coisa ligada na outra. Unidade é uma coisa dentro da outra. Eu vou dar um exemplo para vocês do que é união e não é unidade. Amarre o rabo do cachorro com o rabo do gato. Amarre o rabo do cachorro com o rabo do gato. Você vai ter uma união. Vai ter uma união. Mas não vai ter uma unidade. Então, a união não é uma coisa ligada com a outra. É uma coisa dentro da outra. Nós temos que respeitar as nossas diferenças. Eu casei lá em São Paulo, um rapaz que a arcada dentária dele de cima era para frente assim, ó. E a moça é ao contrário, a de baixo era para frente. Quando eles beijaram no altar, rapaz, eu falei, que coisa, como é que fala aí? Na medida, né? Deu certinho. Eu fiquei com inveja, rapaz. Na hora, falei, ô, beijo abençoado, né? Ó, cachorro. O que significa? Olha, a volta se abriu, olha. Eita, rapaz. O que significa isso? Eu vou escrever o que significa isso. Ó, olha o que significa unidade, mais outra unidade. Unidade é para. Unidade é... Aliás, vamos fazer diferente. Deus nos chamou
para completar e não para competir. Aleluia. Deus nos chamou para completar e não para competir. Aquilo que falta em mim, sobra no irmão. Aquilo que falta no irmão, sobra em mim. Vamos juntar as diferenças. Professora Sara, como pastor local de igreja, o maior problema que eu enfrento é essa questão das diferenças. Um acusa o outro. Aquele irmão só fala. Aquele irmão não faz nada, só fica olhando. Aquele irmão só ouve. Mas, gente, é o corpo de Cristo. Um é a boca, um fala. Um é o ouvido, ele é conselheiro. O outro é pregador, leva as boas novas. Tem até o testa, gosta de aparecer. Tem até o testa. No corpo, a testa, gosta de aparecer. Então, temos que entender que a diferença não é para competir, mas é para completar. O que falta em mim, você tem de sobra. O que falta em você, eu tenho de sobra. E assim a gente se completa. É isso que a Igreja Primitiva estava dizendo a respeito da unidade. Essa unidade levou a oração. A oração moveu. O que moveu ali? Não foi só o lugar. Moveu o povo. A pior coisa numa igreja é que o povo não faz nada, o povo não participa, o povo não cresce, o povo não vive. Porque não tem oração. Moveu, cria ousadia. Ousadia traz o crescimento. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ok, professora. Eu vou parando por aqui, que vou ter que tomar um remedinho aqui para essa alergia aqui doida. Meu Deus do céu. Mas eu quero abrir para os alunos aí dar alguma palavra. Alguém, né, quiser comentar alguma coisa, pode ir. Os irmãos estão dizendo que para jantar, uma papinha faz bem e vai tomar seu remédio. Vai descansar bastante. Só por Deus. Amém. Um beijo no coração de vocês. Professora, a gente se vê daqui 15 dias, é isso? Já falou com eles? É, isso. Eu vou me comunicando com o senhor, viu? Pronto. A gente vai se falar. No dia 1º, né? Dia 1º, exato. Tá certo. Deus abençoe a todos. Amém. Ó, Deus já hoje.